por que uma pessoa, ou pais e filhos, ficam horas diante de uma televisão e um crítico de arte não consegue ficar 10 minutos diante da Mona Lisa no Louvre? Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. O que penso, porque não controlo meus pensamentos, porque sofro demais, porque sou hipersensível, porque não gerencio minha emoção, porque minha mente é terra de ninguém. E eu comecei a fazer milhares de perguntas. Então, quando eu encontrei no 4º ano e nós começamos o namoro, eu já tinha talvez 200 páginas escritas. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha um livro escrito chamado A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. E eu já era tão preocupado em observar a conduta humana e que eu ficava perplexo. Por que uma pessoa, ou pais e filhos, ficam horas diante de uma televisão e um crítico de arte não consegue ficar 10 minutos diante da Mona Lisa no Louvre, do quadro de Da Vinci? Que segredo é esse que encontraram, que eles nem mesmo entendem e que fascina se você não consegue ficar olhando por minutos o mesmo objeto? Aí eu comecei a observar que a televisão, e comecei a anotar, mostra mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade e mais de 1000 mudanças de ambientes e de cenas. E isso enganava o cérebro, seduzia o cérebro, fazendo com que ele se fixasse não pelo conteúdo, mas pela dinâmica, que é o que os pais fazem quando a criança não come, achando, bom, é melhor meu filho tranquilizar, tem que comer. Então, coloca o celular, a criança imediatamente, ela desacelera a irritabilidade, para de chorar e começa a comer. E os pais não percebem que no futuro, essa criança que aquietou, que ou está aquietando diante do celular para comer, pode ter um problema numa relação com os alimentos. Ou seja, quando tiver um nível de ansiedade maior, vai comer muito mais. Isso pode gerar problema de obesidade, inclusive pode gerar uma série de outros transtornos emocionais. Bom, então, observando esses comportamentos, escrevi o livro A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. Um livro que eu nunca publiquei, é engraçado. Eu tenho mais de 60 livros, mas esse eu não publiquei. E eu tinha descoberto um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. Então o sujeito... Repetidamente, você está dizendo? Repetidamente. Por exemplo, ele compra um carro. Pensa num carro importado caríssimo. Depois de um mês, ele entra no carro como entra no banheiro da casa. Colocou o quadro na parede. Observa o ângulo, o conteúdo, a estética, fica fascinado. Depois de semanas, nunca mais observa o quadro, ou raramente o observa, porque se psicoadaptou. E a psicoadaptação está na raiz da criatividade. Ou seja, por que o ser humano evolui na ciência, evolui na literatura, na arquitetura? Porque você psicoadapta, aumenta os níveis de ansiedade, a psicoadaptação gera o desprazer, aumenta uma ansiedade saudável, chamada vital, que impulsiona o ser humano a criar, a estar insatisfeito com o que tem, procurando o que não tem, numa jornada contínua e ininterrupta. Isso é muito interessante. Isso é um jeito bonito e médico, talvez, um jeito psiquiatra de dizer que a gente nunca está feliz com o que a gente tem, né? Que nunca a grama do vizinho é sempre mais verde. Bom, por aí, só que em níveis onde impulsiona a criatividade é ótimo. O problema é que muitas pessoas, inclusive já tive a oportunidade de ter alunos que são número 1 do mundo em esporte, ou são celebridades notáveis, só que quando conquista o pódio, ao invés de desfrutar da conquista, parte para uma nova jornada sem contemplar o belo. Aí entra numa insatisfação perigosa, numa jornada perigosa.
Então existe uma insatisfação que é inerente ao ser humano, que impulsiona a criatividade. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas existe também um processo altamente doente, onde você se torna escravo de uma ansiedade que nunca é resolvida em determinados momentos. Cara, eu julgava... assim, vira e mexe me perguntam em determinados marcos que a gente conseguiu alcançar, se eu fiquei feliz e tal. E talvez eu seja esse tipo de babaca aí, cara. Que pra mim, a minha resposta padrão é, cara, isso daí é só mais uma etapa pro próximo objetivo. E eu tô sempre em movimento. Significa que, ouvindo você falar assim, talvez eu precise prestar mais atenção nesses momentos aí. Porque a minha vida tá sempre no próximo. Sempre no próximo, quer dizer, no que vem depois, sabe? Conseguimos alcançar esse patamar, tá? Isso daqui é só mais um passo para aquele outro objetivo, que é mais um passo para aquele outro objetivo, que é mais um passo para aquele outro objetivo, de uma maneira infinita, mas que de certa forma, Augusto, é o que me mantém em movimento, cara. É o que me faz... Sabe por quê? Teve um momento na minha vida que eu... Bom, eu sou de uma origem bastante humilde, né? Uhum. Então, pra mim era normal eu trabalhar esse mês pra pagar as contas do mês passado. Então, era normal, isso daí era assim que eu vivia. E aí chegou um momento na minha vida que eu consegui, além de pagar todas as minhas dívidas, ainda sobrava um dinheiro todo mês. Então eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nem sabia que dava pra ganhar. Sei lá, foi em 2018. E aí, cara, quando eu vi que... Porque até então o objetivo da minha vida era... Eu preciso ter uma vida tranquila financeiramente. E esse era o meu objetivo. Quando eu alcancei... Nossa, o mundo caiu na minha cabeça. Essa é a verdade. O mundo caiu na minha cabeça e talvez tenha sido a minha pior fase de saúde mental da vida. Porque eu não tinha mais um objetivo. Eu meio que alcancei meu objetivo. Entendeu? E... talvez, eu acho que isso que eu faço hoje, talvez tenha sido exagerado, é meio que um remédio pra não sentir a mesma coisa que era, alcancei meu objetivo e agora. Então eu inventei um objetivo muito longe, que provavelmente eu não vou alcançar, e que eu trabalho e eu vou alcançando lugares que na minha cabeça eles são só passos e sei lá, patamares que vão me levar mais adiante. Então, cara, eu não dificilmente você me vê feliz, da mesma forma que dificilmente você me vê triste. Eu tô sempre meio médio, sabe? Então, eu sei lá, eu até agora, até uma hora atrás, antes da gente começar a conversar, eu achava que era isso mesmo, entendeu? Que bom que você tá revendo as suas rotas. Deixa eu te dizer, uma vez eu fiz uma matéria na Forbes americana. Geralmente demora muito tempo quando se faz uma matéria para ser aprovada lá na Forbes em Nova York. Me procuraram, eu aceitei, ela em 15 dias foi publicada. E eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. Muitos listados na Forbes como os bilionários do mundo mendigam o pão da alegria. Reitero, há muitos mendigos emocionais. O que é um mendigo emocional? Quem precisa de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E um dos meus alertas, em todos os países que eu sou publicado, é que nós estamos na era dos mendigos emocionais. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos ser escravo das nossas atividades. Fazer tanto e nunca libertar a nossa emoção para desfrutar com mais plenitude as nossas conquistas. E as conquistas não é mais o prazer da conquista, é da eterna jornada para atingir um determinado alvo. Mas isso é muito comum, Igor. Só que você tem que rever os seus paradigmas, porque o risco é que lá na frente, quando você não for mais uma pessoa que tenha toda essa expressão social, quando você viver como um simples mortal, você ter um problema com o tédio, com a solidão. Ela não ser
Não TED, nem o TED e a solidão serem duas companheiras que te ajudam você a viver uma vida mais leve, a se interiorizar, a não exigir muito de si. E isso ocorre com a grande maioria das pessoas que têm sucesso porque não entende o programa de gestão da emoção, não entende que o eu, ele tem de conversar com os fantasmas da mente. Por que que eu entro nesse frenesi? Por que que eu estou sempre procurando algo que eu não tenho? Será que o que eu conquistei não é digno para que eu possa me abraçar, para que eu possa relaxar, ter prazer, para que a nova jornada me encante, mas não substitua aquilo que eu já conquistei? Para você ter uma ideia, os pais conversam muito ou pouco quando as crianças são bebês, não entendem as palavras. Bastante. Parabéns. E com o passar do tempo, quando as crianças e adolescentes entendem a linguagem, os pais conversam muito ou pouco com eles. Eu ainda não cheguei lá, mas pela analogia eu vou estar aqui menos. Muitos pais, quando as crianças não sabem falar uma palavra, eles fazem de tudo para estimulá-las. Falou a palavra papai. A criança, o adolescente agora entende a complexidade da linguagem e os pais não são capazes de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Ou seja, o capital das experiências. Não são capazes de falar dos seus desafios. Claro que há exceções, mas não são capazes de falar dos dias mais tristes para que os seus filhos entendam que não há céu sem tempestades. Não chamam ele, às vezes um só. Vem cá, eu quero que você conheça as minhas dificuldades, os meus desafios lá dentro. Não a pessoa famosa, mas o ser humano que está por detrás do microfone. Eu fiz isso, que eu tinha muita preocupação que as minhas filhas gravitassem na minha órbita. Eu queria que elas entendessem minhas falhas. Eu queria que elas entendessem as nuances da vida.